Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ensino em 3 meses uma formação que vai te levar a faturar R$30 mil por mês. Meu nome é João Ralo, sou empresário, empreendedor e especialista em seguro-saúde. E hoje nós vamos conversar sobre quais são os tipos de contratação no mercado de seguro-saúde no Brasil. Fala, Zé! Tudo bem? Tudo bem, João? Graças a Deus. Zé, eu estava comentando antes de iniciar aqui a gravação que, para mim, cara, esse é o melhor momento do dia. Sabe por quê? Eu estou compartilhando um assunto que eu amo, que mudou a minha vida. E só imaginar que isso vai mudar a vida de milhares de pessoas, isso me deixa preenchido de energia. E mais... Estou aqui com meu irmão, com meu amigo de viagem. Sempre. Né? Há muitos anos. A gente já era amigo e irmão no berçário, meu irmão. É verdade. É muito bom. Estar com um amigo, falar de um assunto que eu amo, que vai ajudar milhares de pessoas. Nossa Senhora. E eu ainda falo o seguinte para você, falo que jogador de futebol fala. E eu ainda ganho para isso, cara. Que delícia. E hoje, o que nós temos para hoje, meu irmão? Então, você falou aí da gente conversar sobre tipos de contratação. Perfeito. Quais são? Quais são? Muito bem. Como que é feito isso? Qual é melhor para um, melhor para outro? Pô, eu estou numa posição que para mim só tem isso aqui é o melhor. Melhor preço, melhor configuração de rede credenciada e serviços. Então acho que é isso, a gente falar um pouco de cada um, dar o panorama do que cada um traz junto consigo, prós e contras. Perfeito. Porque todos têm, né? E para a gente tentar aí levar mais um pouco de conhecimento para esse público, né? Zé, começando com contratação de plano pessoa física. Individual. Individual, tá? Individual, se é um indivíduo e se entrar com seus dependentes, se chama familiar. um plano familiar. Perfeito. O que é necessário para uma contratação de um plano individual? Apenas a pessoa ter um CPF. Quem tem um CPF pode contratar um plano individual ou familiar, tá? Perfeito. E endereço, endereço de localidade. É isso. Para correspondência. Perfeito. Agora, esse é um produto que se acha assim com facilidade, porque esse é um produto que a gente, aquela coisa, você já viu, mas, né? Ouviu falar, mas nunca viu, né? É que nem aquelas histórias, pô, o cara conta, mas eu nunca vi. É verdade. Por que a gente não vê? As maiores operadoras, seguradoras do nosso mercado deixaram de comercializar há mais de 8 anos. E por que isso aconteceu, João? Qual foi o ponto que determinou isso? Por que elas tiraram um produto que era tão fácil comercializar? Muito bem. Na verdade, simplesmente porque quem regula o aumento da carteira do plano individual é a Agência Nacional de Saúde. Ela controla os aumentos e ela determina. Ou seja, a operadora não tinha mais liberdade de dizer quanto ia ser o aumento. A ANS tomou isso para ela a partir de agora. Produtos individuais, familiares, com CPF, eu que digo quanto vai ser o aumento. Vou citar só um exemplo, Zé, só para você ter uma ideia. Com o advento do Covid, você sabe que o movimento dentro de hospitais diminuiu muito, por incrível que pareça. Claro, o movimento de internações por Covid estourou todos os limites, porém, o de maior custo, que são as cirurgias, elas foram canceladas. Com isso, o lucro das operadoras foi muito alto. E com isso, historicamente, o que a ANS determinou foi uma deflação. Olha que louco. Por essa razão, as maiores operadoras não comercializam. Quais são os planos que existem hoje na prateleira para comercialização? Planos de operadoras muito pequenas, com hospitais limitados, com coberturas limitadas, aonde as grandes operadoras não participam. Apesar que está existindo agora um movimento, tá? Você sabe, a Notre Dame entrou com um plano individual, a Omint entrou também com um plano individual, com uma outra filosofia, que eu tenho aqui minhas dúvidas se vai emplacar no mercado brasileiro. Mas não é assunto do bate-papo de hoje. Não é. Que é médico de família. Médico de família, exatamente. Mas não é agora. Não é.
voltando na prateleira, tem muito poucos, porque, na verdade, o que eles não querem é que a Agência Nacional de Saúde simplesmente fique dizendo quanto vai ser o aumento. Elas querem ter a liberdade. A hora que ela colocou esse limite, tiraram da prateleira e não existe mais, só nas pequenas operadoras. Inclusive, aí vale a menção da própria Transmontano, que Sim. também veio com um produto interessante, a Notre Dame, Grupo GNDI, e agora também a Keep Saúde da Umint. Perfeito. A Prevent Senior. Né? A Prevent A Prevent Senior, Senior. acho que é a maior até. Que manda nesse mercado individual. Perfeito. E olha, apesar de algumas escorregões, alguns probleminhas, tá indo bem, cara. Tá indo não tem o bem, que o falar. atendimento, Não tem a o que gente falar. não vê cliente reclamando, Não. né? Agora tem um porém. Quando eu entrei nesse mercado, eu entendi o seguinte, que existem alguns clientes que têm plano pessoa física. Só que assim, as grandes operadoras não comercializam mais, mas existem muitos clientes que ainda têm planos da Sul América, do Bradesco, da Amil, de todas as operadoras. Lá atrás. E aí tem uma configuração muito importante. Quando você senta numa cadeira para dar uma consultoria para um cliente, você tem que estar atento a isso para direcionar, tá? Isso se ele tiver um plano individual dessas operadoras grandes. Exato. Já sentando na cadeira, o que acontece? Você sabe, existem planos não regulamentados e planos regulamentados. O que isso é, João? O que é um plano regulamentado? Regulamentado por quem? Pela Agência Nacional de Saúde, tá? Certo. Plano regulamentado, eles seguem o rol de procedimentos da ANS, tá? Então, a partir de 1999, entende-se que planos contratados a partir dessa data são regulamentados. Porque já é posterior à lei. Perfeito. O que determina a cobertura é o rol de procedimentos. Planos anteriores a 1999, contratados antes disso, o que determina a cobertura é o contrato celebrado entre a operadora e o usuário beneficiário. E aí, as coberturas são determinadas em contrato, contratos leoninos. Inclusive, a gente estendeu bastante. Eu tenho um bate-papo sobre esse tema muito profundo no nosso canal. Quando eu me deparo com um cliente que tem um plano individual, eu já abro os meus olhos para entender que geralmente é melhor que ele fique onde ele está. Eu não mexo, porque ele está muito bem colocado. E eu quero o melhor para o meu cliente. Agora, se o plano não é regulamentado, eu aviso do risco que ele está correndo. Certo, mas só voltando no ponto anterior, porque eu acho importante. Mas por que você quer isso para o seu cliente? Porque os planos novos não são tão bons quanto esse? Não, é porque tem o benefício de quem dá o reajuste. É a Agência Nacional de Saúde. Exatamente. Só isso já transforma esse produto num produto de quem tem segura, não vende. Num bem Não troca. preciosíssimo. Isso, exatamente. Num elefante branco. Exatamente. Não dá para a gente Isso tirar a pessoa de um produto tão bem qualificado, De jeito com aumentos baixos, de jeito nenhum. para ganhar dinheiro, não. A gente Nunca, não faz esse tipo de venda. Nunca. Eu bato no peito com muito orgulho e olho para o meu cliente e falo, fica aí. Fica aí. E ele olha assim, aí ele abre e arregala o olho, aí fala, caramba, sério? Claro, é o melhor para você. Isso aí. But, Isso. Vai lá, continua. quando não é interessante ele continuar no plano que ele se encontra? Quando o plano não é regulamentado, existe uma normativa, Zé, você sabe qual é, que é a seguinte. Em planos não regulamentados, a operadora é obrigada a ofertar a proposta de um plano regulamentado. Sempre existiu essa oferta. Só que existe um aumento em média de um plano não regulamentado para regulamentado de 30%. Até Tá? 40. Até 40%. Por que não é regulamentado? Você falou que tem quem gere as condições é o contrato. O que você está querendo dizer com isso é que, de repente, hoje, no rol da ANS, qualquer contrato feito tem direito a 365 dias de UTI por ano. Naquela época, pode estar escrito lá no contrato, se ele não for regulamentado, que a pessoa só tem 15 dias de UTI. E aí, se ela fica 30, ela tem que pagar 15 do bolso dela, não é isso? É isso. Então, só para o pessoal... Só para ficar bem claro também para o nosso cliente final, hoje, assinar um contrato é pro forma. O que garante a cobertura é o rol de atendimento da Agência Nacional de Saúde. Todos. É igual para todas as operadoras. É seguro contratar um plano. Não era seguro
em 1998. Não era nada assim. Imaginando o cenário que o cliente esteja num plano regulamentado. Você também tem que analisar o quanto ele está pagando. Eu já presenciei pessoas pagando muito caro pelo plano que ele se encontra, e aí sim justifica a troca para uma outra configuração de plano. Por exemplo, o plano empresarial, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre. Agora, se a pessoa está num plano regulamentado, de uma grande operadora, paga um preço relativamente baixo, não sai daí por nada desse mundo. Isso aí. E ponto. Isso. E geralmente, quando eu falo essa frase, eu recebo em troca 15, 20 indicações. Tem uma coisa, é um risco muito grande, que é quando você vai trocar, se ele não é regulamentado, não há compra de carências. Exatamente. Mas eu tenho uma estratégia para isso. Não vou dar spoilers, né? O pessoal que acompanha esse canal vai ficar sabendo disso depois. Exato. Existe técnica para isso, sim. Também, né? Tem. Não tem compra de carência, mas a gente tem dá um como jeito. ser feito isso. A gente tem uma logística e um conhecimento preciso criado por mim para isso. Perfeito. E, aliás, um conhecimento que faz parte da formação, que vai levar você, meu amigo, a um faturamento de 30 mil reais todo mês. 30 mil reais no seu bolso. Às vezes você fala faturamento, o pessoal acha que eu vou faturar 30 mil, mas quanto eu vou ganhar? Não, você vai. Aqui eu estou falando de ganhar 30 mil. Ganho. É interessante isso. Vamos falar do adesão. Muito legal, Zé. O adesão foi uma coisa que começou recentemente, né? Foi meio avassalador. O negócio começou em 2002, 2005. Tomou vulto mesmo quando entrou a Qualicorp nesse mercado. E em 2008, 2009, isso explodiu. Eu vou contar sobre os planos de adesão contando sobre a fundação da Qualicorp. Show. Então, lembrando, né? Na época da criação da Qualicorp, dos planos de adesão, só existia o plano pessoa física e o plano empresarial. Só. Júnior, o senhor Júnior. José Serepieri. Sim. Eu ouvi da boca dele essa história. Como é que ele criou a Qualicorp? Você sabe que o Júnior é gago. E o pai dele, quando ele tinha 18 anos, o pai dele era muito amigo do dono da Golden Cross. E nessa época, quem mandava em São Paulo era a Golden Cross. Você sabia disso, né? Você lembra disso? Lembro de salões de 500, 600 corretores da Golden Cross. Eu também lembro, Zé. Eu também lembro. Na verdade, eu posso dizer que na mesma época que o Júnior foi apresentado ao dono da Golden Cross, eu também fui fazer entrevista de emprego. Eu lembro de... E eu virei as costas. Mas tá tudo certo. Tá não tudo era certo. a hora. Bom, o Júnior, segundo ele, estava totalmente em conflito, porque como é que ele vai vender sendo que ele é gago? E como é que era o processo de venda da época? Esses mega salões, eles tinham duas coisas. Um telefone discado. Você imagina, telefone discado. Computador, tempo, não. computador não tinha, irmão. Imagina. Computador não tinha. Tinha uma lista telefônica, as páginas amarelas, meu amigo. E o pessoal sentava o dedo para vender, basicamente, plano individual. Era o que mais vendia na época. O Júnior foi fazer a vontade do pai e foi para o salão. Só que, quando ele começava a tentar falar, a gagueira fazia que o cliente do outro lado desligasse o telefone. E é admirável isso com o Júnior. Ele nunca foi um cara de desistir. Ele criou uma estratégia para poder vender. Um gago vender plano de saúde. É muito louco isso. Ele tem mérito e merecimento de ter um negócio tão grande na mão. Como ele, inclusive, ele vendeu há pouco tempo. Muito bem. Ele fez uma parceria com os zeladores de todos os prédios de São Paulo para fazer uma panfletagem lá dentro e também tocar a campainha e bater um papo com os clientes. E ele botava a gagueira de lado. Porque o que ele comentou? Que a maioria das pessoas gostava dessa força de vontade dele e dava atenção. Numa dessas visitas, o cara com 19 anos, 19 anos, ele se deparou com a Associação dos Delegados de São Paulo. O delegado que atendeu, que era o presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, deu na mão dele o negócio, que virou a Qualicorp, que virou uma nova forma de contratação. Ele adorou o Júnior, adorou a força de vontade do Júnior e disse o seguinte: Júnior, a gente está cansado de pagar caro. Eu tenho aqui milhares de delegados na minha associação. Você consegue marcar uma reunião, por exemplo, com alguma operadora para a gente conseguir um preço menor?
Você pode me representar. Vender para todo mundo de uma vez. Vender para todo mundo de uma vez. E mais, o delegado ainda falou, olha, eu não tenho tempo aqui na associação de administrar contratos. Eu gostaria que você administrasse os boletos para cada um dos delegados pagarem. Dá para fazer isso? Dá. Muito bem, ele conseguiu uma parceria com uma operadora, que inclusive é a Sul América, fecharam uma parceria e nasceu a Qualicorp. E depois ele fez parceria com a maioria das associações de profissionais liberais, como médicos, engenheiros, advogados, funcionários do comércio, de tudo. E dominou o mercado. E hoje existem muitas outras administradoras nesse mercado. Que a Qualicorp, na verdade, é uma administradora. Isso. Só para você ter uma ideia, esse setor foi criado pela necessidade. Isso. A ANS, entendendo essa movimentação, criou e regulamentou a administradora e a Qualicorp foi a primeira. Existem dezenas de outras agora. Sim. E mais, na época, a oferta da administradora da Qualicorp era muito forte. Ela conseguiu um preço muito baixo. Ela entregava milhares de usuários em negociações e as operadoras baixaram o valor. Então ficou muito mais interessante na época a contratação de adesão do que a contratação individual. Exatamente. Então hoje, inclusive, na contratação adesão existem muito mais pessoas que na individual. Com certeza. Exatamente. Então, na verdade, todo esse movimento do Júnior acabou mostrando para a ANS que existia a necessidade de um novo indivíduo, né? Um novo personagem nessa comercialização de plano de saúde, que era a administradora. Perfeito. Qual era a função da administradora? Qual é Qual é? a função? Emitir o boleto para cada usuário da associação que contrata. Basicamente é isso, Zé. Mas também Ela é responsável pelo pagamento. Responsável. Ela é responsável pelo risco de não pagamento e a operadora, junto à operadora. Exatamente. Então, se hoje um cliente não pagar a operadora, é claro que a administradora vai cancelar aquele plano, mas ela vai ter que pagar Ela o que paga. ficar aberto. A operadora não tem risco nenhum. Sim. Então nós temos aí como funciona o mercado de adesão. Faltou uma coisa, Zé. Quem tem direito a contratar plano de adesão? Vamos falar da APM, que é a Associação Paulista de Médicos, que é uma das associações que fazem parte da Qualicorp, tá? Quem é que entra? Quem é que ele prova a entrada? Ele prova com um diploma e com um vínculo associativo à APM, mais RG, CPF, comprovante de endereço. Sim. Então, para cada associação tem essa configuração, tá? Por exemplo, funcionários do comércio, ele comprova que é funcionário do comércio comprovando na carteira de trabalho dele, ou até no holerite dele, mais RG, CPF. Então, cada associação tem o seu vínculo E associativo. o interessante, né, é que isso, a gente que está no mercado, a gente sabe, acha simples, né? Mas cada uma dessas associações, elas têm um preço. Agora nem tanto, mas já teve muitas diferenças de preços de uma para outra. Então, para uma associação que tinha um risco menor, tinha um preço mais baixo. Para aquela que tinha um risco maior, tem um preço mais alto. Ainda tem no mercado algumas coisinhas assim. Ainda tem. Mas são poucas, né? Ainda tem, são poucas. E uma coisa importante também, como é que funcionam os aumentos de planos de adesão. Lembrando, né? Quem determina o aumento do plano pessoa física é a Agência Nacional de Saúde, a ANS. A ANS se mete no aumento do plano de adesão? Não. Entre o operador e administrador. Exato. Então, como é que funciona? Falando aí de uma pólice da APM, de médicos. Existem lá 80, 90 mil médicos com os seus dependentes, tá? O aumento tem o índice do custo de insumos da operadora anual, tá? E mais, a sinistralidade. O gasto com aquele grupo. Exatamente. Só contextualizando a sinistralidade. Como é que funciona isso, Zé? De uma maneira bem simples. A APM, vamos citar de exemplo a APM, Associação dos Médicos. Existem lá médicos e dependentes, filhos, esposa, enfim, 100 mil vidas, tá? Imaginando, hipoteticamente, que ela pague de plano de saúde por ano 10 milhões. Ok? 10 milhões. O que é a sinistralidade? É um limite de quanto ela pode gastar de utilização.
Então, foi pago 10 milhões de valor de plano de saúde, ela tem um limite teto. que ela pode gastar. A partir daí, começa a gerar sinistralidade. E cobrança, a operadora pode repor o custo. Qual é esse limite? 70%. 70%. Exatamente. Então, imaginando o seguinte cenário, que os usuários gastaram 6 milhões e 900, não vai ter aumento de sinistralidade. Se eles gastarem 8 milhões, 9 milhões, vai ter a reposição por sinistralidade. Além disso, tem aí também o os insumo, insumos médicos. como eu já falei. Isso. Exatamente. Então, nós já falamos do individual, acho que o adesão também já ficou bem entendido. É claro que isso pode ser contratado por qualquer associação que esteja linkada a uma das administradoras no mercado. Então, contempla quase todo tipo de pessoas. Tudo. E assim, técnico de informática, tudo. publicitário. Depois, nas futuras aulas, a gente vai abordar com muito mais profundidade esse conhecimento. Tá? Legal. Aí está faltando, inclusive, agora as contratações empresariais. Né? Sim, que aí tem dois tipos, né? O PME empresarial e o PJ empresarial, que a gente não vai falar agora, porque é um produto para quem realmente já é conhecedor da área, já tem experiência, que são empresas acima de 100 vidas. Perfeito. Nós vamos nos ater aqui 2 a 29, que é um tipo de contratação, e de 29 a 99 vidas. Perfeito, Zé. Existe o plano PME, Pequena e Média Empresa. Então, existem contratações de 2 a 29 vidas. Isso. E de 30 a 99, tá? Quem é que pode contratar um plano de saúde empresarial? Tá? O dono da empresa, os seus sócios e os seus dependentes diretos. João, eu acho que o PME, você acabou de dar aí toda a explicação, mas quais são os tipos de empresa que podem contratar? Muito bem, Zé. Empresas limitadas, que têm mais de um sócio. A ME, são empresas ME, você tem dois tipos, com contrato social e com requerimento de empresário, EIRELI, enfim. Né? Isso também vai ser tema de outras aulas, porque também cada operadora tem uma regra específica para cada empresa. Para cada tipo de empresa, exatamente. Mas, basicamente, esses exemplos já servem para o pessoal entender. Sim. Quem é que pode contratar um plano de saúde empresarial? Primeiro, uma coisa muito importante, a empresa tem que estar ativa, tá? Na Receita Federal. Uma empresa inativa ou baixada não pode contratar plano de saúde. A operadora não vai deixar, não vai aceitar. Então, ela tem que estar ativa. Perfeito. Quem é que pode contratar, Zé? É simples. Sócios, tá? Proprietário da empresa, os seus sócios, que são proprietários da empresa, dependentes diretos. Quem são dependentes diretos? Filhos, esposa, esposo, tá? E os funcionários. Funcionários que estão no fundo de garantia. Tá? Então a operadora, ela pega qual é a prova para a contratação? O contrato social, porque lá está escrito quem é o sócio, e o fundo de garantia, que lá também está escrito quem é o funcionário. Então todas essas pessoas podem aderir ao plano. Então quem pode aderir ao plano tem que demonstrar de alguma maneira, os titulares pelo menos, uma ligação com a empresa. Perfeito, Zé. Perfeito. Que existe um outro personagem que é o administrador. Opa! Se ele tiver no contrato social como administrador, ele também pode contratar, mesmo não sendo sócio. Veja bem, algumas operadoras não aceitam, outras operadoras aceitam. Então, o administrador, estando em contrato social, ele não precisa ser sócio, ele não precisa ser funcionário. Perfeito. Algumas operadoras aceitam, outras não. Aí vai de regra de operadora para operadora. E como está mudando, hoje você vê a evolução que está nas relações comerciais, né? Antes só tinha um jeito de você ter uma pessoa trabalhando para a sua empresa, CLT. Sim. Hoje nós temos contratos de prestação de serviço. Sim. Então, uma empresa pode chegar e contratar alguém e ele não é CLT, não é funcionário da empresa, é um prestador de serviço. E as operadoras de saúde, vendo essa evolução, também abriram
para que a gente possa colocar nos contratos, nas apólices de saúde, Prestadores os de serviço. prestadores de serviço. Mas existem regras específicas de Exato. operadora para operadora. Isso. Tem operadoras que só aceitam prestadores de serviço a partir de 30 vidas. Tem operadoras que só aceitam prestadores de serviço a partir da 5ª vida contratada. É norma, é regra que tem que estar atento e dominar o conhecimento. Mas hoje, praticamente todas já estão abrindo a possibilidade de contratar Prestadores de serviço. prestadores de Até serviço. para não ficar fora do mercado. Claro, Zé. é a nova forma de contratação. Com o advento da pandemia, você sabe que o nosso mercado se voltou para o digital. Né? Sim. Hoje as nossas reuniões são feitas via videocall. E os trabalhadores do mercado, em geral, trabalham de casa. As relações estão se estabelecendo como prestação de serviço. Exatamente. Está crescendo demais, ainda mais em empresas de tecnologia, TI. A gente tem uma carteira grande de empresas de tecnologia. Exatamente. A gente teve um caso ultimamente onde praticamente 100% 100%. prestadores de 100%. serviço. E teve alguém que já contemplou, uma das operadoras Eles do contrataram, mercado. inclusive. Então, Exatamente. antigamente, Nossa, não pra aceitava. colocar 2 você tinha que ter 10. não aceitava. Hoje, você já consegue colocar 100% de prestadores de serviço. Exatamente. Então, exatamente. É interessante que isso fique bem claro. As mudanças vêm acontecendo e a gente precisa estar sempre atualizado. E hoje, conhecer as regras de aceitação dos prestadores de serviço É prioritário. é prioritário. É no nosso mercado. prioritário, é prioritário. Mesmo que o seu cliente hoje não tenha prestador de serviço. Você tem que abrir a cabeça dele, inclusive, e mostrar a operadora que eu estou indicando aceita prestador de serviço, caso o senhor mude o seu modo de contratação. Perfeitamente. E o interessante é que tem operadoras que aceitam simplesmente uma carta dizendo, olha, ele é prestador de serviço Uma dessa carta de empresa. próprio punho, sem apresentar CNPJ do prestador de serviço, sem apresentar um contrato formal entre as partes, já fica dito a documentação necessária para a aceitação de um prestador de serviço, que é Isso exatamente tem isso. algumas. Tem outras que exigem que tenha um contrato feito na hora, Sim. pode ser só naquela hora. Iniciamos agora a relação, pronto, já está valendo para contratar o plano de saúde. Tem Isso. algumas que precisa de 1 ano de contrato. Exato, Cada uma tem a sua regra. exatamente. É mais uma vez, é conhecimento. Exatamente. Mais uma vez, conhecimento. Bom, a gente já falou quais são os tipos de empresa, quem que pode contratar. E tem uma coisa, desculpa te cortar, Zé. Vale ressaltar que o maior número de vidas no mercado hoje são contratos PME e empresarial. PME e empresarial, lembrando, PME é de 2 a 99 vidas e empresarial é acima de 100 vidas. É o grande montante hoje de vidas nos planos de saúde privados no Brasil. Hoje nós estamos falando aí de 18 milhões de usuários Mais ou menos. do PME. Mais ou menos, quase metade de toda a carteira de planos de saúde hoje. Também como funciona o aumento de Isso. planos PME, tá? Perfeito. Fazendo uma analogia com o plano de adesão, é a mesma coisa, Zé. É o mesmo processo. Tem um insumo anual, né? O insumo médico, que a operadora repõe, e a sinistralidade. O insumo médico, para ficar bem claro, né, João, é interessante a gente falar, porque assim, hoje um esparadrapo custa R$10. Eu ponho o meu preço no plano de saúde, os hospitais põem o preço que vão cobrar, tá lá, R$2. De repente, no ano que vem, aquilo está custando 3. Então tem que ter essa reposição. Perfeito. É isso. É exatamente isso. Só que nos planos PME, pequena e média empresa, quase não existe aumento de sinistralidades. É interessante. Porque a idade média do funcionário, do colaborador, é no máximo 34 anos, é muito jovem. E você sabe, dentro de uma sinistralidade, o que puxa a sinistralidade para cima é uso. E quem mais usa o plano são as pessoas mais velhas. O jovem quase não usa. Por isso que a carteira PME Cresceu tanto. em função de baixos aumentos que são ancorados nisso, né? A baixa faixa etária de Sim. idade dos trabalhadores. Então, quer dizer, o cara que está ficando velho, ele já sai do PME, porque ele vai ser desligado da empresa.
E quem está entrando no lugar dele É jovem. É um jovem. É jovem. Então, essa oxigenação da carteira está acontecendo o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Exatamente. Que às vezes não acontece em outros tipos de contratação. Talvez por isso é que tem crescido tanto. Muito. As pessoas estão migrando para planos empresariais, sim. Sim, a gente vê um movimento no mercado. O individual está praticamente parado. Quem tem não quer sair. Sim. A gente indica isso, inclusive. O adesão também é um ele se mantém. Ele chegou no seu ápice em 10 anos. Isso. Né? E agora ele está se mantendo. Exatamente. E o plano PME e o PJ, né, que é acima de 100 vidas, anda crescendo demais. Demais. Eu acho que é isso, né, João? Já falamos de como funcionam os aumentos, quem pode contratar, como está o mercado em relação a isso. Zé, podemos encerrar por hora sobre tipos de contratação. Já temos aí um conhecimento inicial bem completo, tá? Zé, muito obrigado. Valeu por mais esse papo. Pessoal, dê um like, se inscrevam no canal, façam perguntas de assuntos que vocês queiram, para que nós possamos abordar. Muito obrigado. Lembrem que esta formação vai te levar a faturar R$30 mil todo mês. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo.